Ok, minha gente, já de volta, e agora com a Ari aqui do Sindágua, né? E o pessoal aqui participando com a gente pelo Facebook. Eu não tenho acesso ao YouTube e também ao Zap, né? Agora, né? Mas daqui a pouco eu vou ver o Zap aí, que já tem aí o pessoal do Zap conversando comigo. Ari, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os telespectadores da Rádio TV Diário, Teresópolis. A gente estava com a situação da água assim, mais ou menos tranquila, né? E não ia acontecer a licitação. Agora, nesses últimos dias, veio aí o prefeito conseguiu aí fazer, ou pelo menos marcar uma nova licitação dia 25, sendo que continua tudo muito obscuro, que no caso das audiências públicas, que eu tive nas audiências públicas, né, e que não se discutiu água. Aliás, não se discutiu nada, era só a prefeitura falando, o governo falando, enfim. Como é que você vê a situação agora? É um momento muito delicado, né, porque a gente está aí avaliando qual é a capacidade que a prefeitura tem de influenciar o judiciário, porque isso aí foi uma decisão liminar, né, que o juiz, mais uma vez, proferiu num prazo muito curto, ou seja, muito próximo da data que o prefeito havia marcado para fazer a licitação, né, e, mais uma vez, o judiciário ele parece que está mal informado, está mal assessorado. Eu vou te dar um exemplo. Eu, como pessoa física, movi uma ação popular questionando esse processo e o tribunal, desde o dia 28 de julho, não se manifesta, ou seja, ele impede, ele não diz nem que sim, nem que não. E, com isso, ele impede que a prestação jurisdicional aconteça. Ele impede que eu possa questionar a decisão dele em caso negativo. Então, veja, isso não é normal, isso não é democrático, isso não é razoável perante a justiça. Por quê? Porque sempre que a prefeitura, na figura da procuradoria, entra com um peticionamento em relação a essa licitação, a decisão é rápida. Por exemplo, a própria SEDAI ingressou também questionando a licitação e a resposta foi rápida contra a SEDAI. Aliás, a SEDAI precisa fazer o outro movimento, que ela precisa questionar essa liminar, porque é a parte dela, é a parte do governo do Estado, né? E por que eu falo isso? Porque o governo do Estado determinou que a SEDAI, e esse documento aqui é um documento para você ver, que a SEDAI instaurasse um grupo de estudo para quê? Para ver a viabilidade econômica de 16 municípios, que estão elencados aí na segunda página, são municípios do interior, que não quiseram participar da licitação, que querem permanecer com a SEDAI. Existem outros municípios, como Guapi-Mirim, que a prefeita quer que Guapi seja atendido pela SEDAI. Então, veja, já há um senso, já há uma opinião formada de que essa concessão, a entrega para esses grandes grupos privados, ela não vai atender ao interesse coletivo. Então, é muito complicado o posicionamento do Judiciário e do MP em acolher a vontade de um único representante eleito em detrimento dos 19 vereadores e da Câmara, que tem feito um trabalho primoroso, que editou um decreto legislativo questionando o processo de audiência. Exatamente. Entendeu? Que fez isso e, infelizmente, o Judiciário negou. E agora a Câmara está indo ao tribunal. E aí a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, porque nós vimos aí uma interferência de um poder em outro, ferindo essa independência de poderes. Porque o Judiciário inviabilizou a execução de uma lei... Tribunal de Contas. Não só do Tribunal de Contas, boa lembrança, mas também da Câmara Municipal, que editou um decreto legislativo. Do Tribunal de Contas é mais sério ainda, porque o Tribunal de Contas aponta as ilegalidades, as irregularidades de um edital, e aí, pasmem os nossos telespectadores e ouvintes, uma das empresas privadas interessadas também no certame de concessão entrou no processo dizendo que a concessão, como está previsto, o edital como está previsto, favorece uma das concorrentes, em detrimento dela. Então, veja, se um ente privado entra questionando um edital da prefeitura que favorece, dizendo que favorece um outro ente privado, é sinal que o negócio está muito errado.
Então, e nós estamos fazendo a nossa parte aqui, como população, né, como representante dos trabalhadores, como sociedade civil, que é falar, veja, a primeira decisão liminar do doutor Arthur Basílico, ela foi pautada num laudo da qualidade da água há mais de 7 anos atrás, de um único ponto. E aí eu convido ao próprio judiciário a consultar o site do Ciságua, que é um sistema que avalia a qualidade da água. E lá você vai ver que o padrão de qualidade da água da SEDAI, já de muito tempo, está dentro dos padrões de qualidade. Então, falar que eles querem melhorar a água é leviano, é mentiroso da parte da prefeitura, e talvez a prefeitura esteja enganando ou contando uma historinha e o judiciário acabou acreditando porque não foi em loco. É isso. Tá, mas veja bem, você falou aí sobre a qualidade da água. E aí uma pergunta direta. A qualidade da água nossa em Teresópolis, ela é boa? Ela é excepcional. Nós temos, eu já havia falado em outro momento, nós temos 2 laboratórios, um aqui e outro lá na capital, certificados, né? O da capital certificado internacionalmente, inclusive, que fazem análise da qualidade da água, não é diariamente, não, é hora a hora. Ele colhe nos postos. E aí, para falar da qualidade da água, lamentavelmente, a prefeitura ela tem usado de um expediente que a gente descobriu recentemente, fomos informados pelos comerciantes, que quando eles vão pedir a licença para abertura de um negócio, o prefeito está cobrando que eles façam a análise da água. Só que o prefeito, ou melhor, a prefeitura, corrigindo, ela encaminha essa análise da água, da qualidade da água, por um laboratório de análise clínica aqui de Teresópolis, que é o Pronto Labor. O que um laboratório de análises clínicas tem de certificação para avaliar a qualidade da água? E uma das coletas que foram feitas aí, nós identificamos o seguinte, aí vamos falar aqui abertamente. A SEDAI é responsável pela qualidade da água até o hidrômetro. Perfeito? Qualquer coisa após o hidrômetro é responsabilidade do usuário, seja comércio, seja pessoa física. Óbvio. E uma dessas análises que o prefeito usou para questionar a qualidade, a coleta não foi feita no hidrômetro. A coleta foi feita na saída da caixa d'água do estabelecimento. Ou seja, já perguntei e vou perguntar aqui, quantas vezes você limpa a cisterna da sua casa? Quantas vezes você lava a caixa d'água da sua casa? A recomendação é que seja de 6 em 6 meses, no mínimo. Né? Então, assim, se você coleta na caixa d'água, com certeza, a gente pode dizer que, com certeza, provavelmente, possa aparecer alguma coisa no tempo, enfim. E aí, ainda assim, a SEDAI, se você informar isso, a SEDAI vai lá, verifica, analisa e te auxilia na correção. Se eu tiver uma cisterna, por exemplo, e pedir a SEDAI vai lá examinar a minha água? Não. Se você detectar que tem algo, coloração, sabor, cheiro, e você não tiver como fazer essa análise no laboratório certificado, você fala com a SEDAI que a SEDAI vai pegar a água, vai coletar, até porque é do nosso interesse. Mas aí ela tem que coletar o antes e o depois, ou seja, exatamente. Antes do hidrômetro e depois do hidrômetro. Isso, exatamente. Além das perguntas que vamos fazer, quanto tempo você não limpa a sua cisterna, tem alguém que faz abastecimento, por algum motivo você deve fazer abastecimento de carro-pipa, que não seja da SEDAI, entendeu? Tem muitas questões que podem interferir nisso aí, mas a SEDAI está pronta para atender a população, porque esse é o papel da SEDAI, sem ônus. O privado... Não cobra nada. O privado é tudo pago, a SEDAI não. Tá, me diz uma coisa, deixa eu sair daqui da cidade e ir para o interior, sim. Ari. O interior, e eu estive lá semana passada, eles não têm a noção ainda, eles não sabem dessa história de privatização. Sim. Eles estão sabendo, não a maioria, mas algumas pessoas estão sabendo assistindo aqui a TV Diário, que a gente chega muito bem lá no interior. Mas a grande dúvida deles é o seguinte, mas eu já tenho água na minha casa, eu já tenho água de poço, eu recolho água do rio para jogar na lavoura. Como é que vai ficar essa situação do povo lá do interior? Olha, sem medo de errar, no mínimo, o grupo privado que assumir, que se por acaso assumir, tiver vitória nesse pleito,
ele vai, no mínimo, hidrometrar o poço em conjunto com o INEA. Eu já vi isso acontecer em Niterói, por exemplo. Pessoas de Niterói que tinham poço artesiano de décadas, por outros motivos, eles foram lá e hidrometraram o poço para saber como cobrar o esgoto, porque, não sei se você sabe, é possível cobrar o esgoto independente de você ter a rede ou não. Você está fornecendo, você vai tá implementando a rede, você pode... Então, eles fizeram isso. Onde eles não podiam levar a água, eles cobravam da documentação do esgoto para cobrar o esgoto. No consumo que você faz da água do poço. Ah, mas isso não é um direito adquirido deles? Porque eles estão ali há séculos usando essa água. Mas olha só, há uma previsão também de que quando você leva a água, o sistema de abastecimento formal, você é obrigado a se ligar à rede. Mas mesmo aqueles que não se ligam, aí eu estou falando de uma coisa que eu vivi, né? Aí eles hidrometram um poço e cobram. O INEA vai chegar, se você não tiver a licença do INEA, você vai ser obrigado a fechar seu poço. A gente está caminhando para um problema muito sério. Isso é um problema social coletivo. Deixa eu dar uma passada aqui. O Hildeberg Cotes botou aqui, bom dia a todos. No passado, sim, havia muitas reclamações, mas hoje em dia a SEDAI presta um serviço de excelência. Eu sou testemunha disso, pois fui prontamente atendido quando precisei. Confesso que estou com medo dessa licitação. Todos sabem o quanto as empresas particulares têm aumentado o valor da cobrança e prestado um péssimo serviço onde estão atuando. Eu sou testemunha, Hildenberg, eu sou testemunha disso porque eu recebo ou pelo menos recebia muitas, e hoje menos, reclamações da SEDAI. Na minha época de rádio era quase que diariamente, né? Os bairros altos reclamavam muito de falta d'água. Hoje a coisa diminuiu muito, não sei por quê. A semana passada eu recebi uma reclamação, não me lembro agora o que foi. E eu liguei para a SEDAI e a pessoa também ligou e foi resolvido quase que imediatamente. O que melhorou? Que as reclamações diminuíram. Então, o que melhorou foi esse serviço de retaguarda que a gente tem, de dar resposta imediata, né? Claro, tivemos investimentos aqui recentes em Teresópolis, equipamento, maquinário, reformamos os nossos sistemas, sistema de bombeamento, sistema de tratamento. O sistema Teresópolis hoje, ele é um case do que pode ser feito no interior. É um exemplo que pode ser distribuído para todo o interior, para esses 15 municípios além de Teresópolis. É possível fazer. Nós temos uma boa gerência, nós temos uma boa diretoria de interior, que é quem atende, né, responsável por todo o interior, que tem feito um excelente trabalho, né? Então, a gente tem esse know-how e nós estamos com um sistema de Teresópolis de abastecimento de água, como se diz na gíria, redondinho. Está Skol, fazendo propaganda aqui, sem querer. Está redondinho. Então, é um desatino, né, querer fazer essa licitação. E você falou um detalhe importante, o interior não está nem sabendo, quase não está sabendo. Ou seja, o interior, que é um dos principais interessados também, não participou das audiências públicas. Então, como é que você faz esse processo acontecer? Foi democrático? Você mesmo mencionou, e eu participei das audiências. As audiências públicas pareciam mais uma satisfação, uma propaganda, usando a máquina pública para propagandear os benefícios das concessões para iniciativa privada. Vai no site do PROCON do Rio de Janeiro e vai ver em quantos % aumentou a reclamação das concessionárias privadas. Eu tenho um número, 450% de aumento de reclamação. Ora, se o privado é a solução, se eles receberam um sistema azeitado, porque, veja, não é porque eles entraram que passou a ter água. Já tinha água no Rio de Janeiro, na capital, na região metropolitana, né? E funcionando. E mais, nós fomos sucateados, falando a verdade assim, precarizados. Porque nós, de um universo de 11 mil trabalhadores, estávamos reduzidos, à época da concessão, a 5 mil. Mas continuávamos atendendo, continuávamos fornecendo água e continuávamos resolvendo os problemas da distribuição. Então, assim, a empresa privada veio, ótimo, emprego, a SEDAI também podia gerar, bastava que o governador autorizasse concurso público, né? Botou um monte de gente na rua que está batendo cabeça, porque o sistema é complexo. A mesma coisa que em Teresópolis. Teresópolis não é a rua principal aqui, que tem um cano que distribui água para todo mundo.
Teresópolis é um conjunto de elevatórios, de estação de tratamento, operacional, automatização, que atende. Falando do interior, por exemplo, onde não tem água canalizada, a SEDAI fornece diariamente para as escolas e postos de saúde da prefeitura carros-pipa, sem ônus para a prefeitura. O Israel botou aqui, água é um bem essencial para a existência humana. Tem que ter gestão pública, não pode ter um dono cobrando o quanto quiser para que a gente tenha acesso. O Israel botou, ele continua aqui dizendo, daqui a pouco vai querer cobrar para a gente respirar, não bobeira não, que vai chegar isso mesmo. Jones, peraí, deixa eu passar, o Jaime Palmares. Sou a favor da privatização, o governo deve cuidar de saúde, segurança e educação. O resto é com o setor privado, fora cabide de emprego. Eu vou entrar nisso aí, Jaime. Sabe por quê? Porque eu também sou a favor da privatização, eu só quero explicar. Sou contra o monopólio privado, Israel. Sou a favor de se colocarem 10 redes de água na minha porta para eu escolher. Érica Rocha, sou contra a privatização. Jorginho Turola, estamos passando por um momento ímpar. O problema é político, é imoral. Marquinhos Maia, excelente programa tirando as dúvidas da comunidade. Sucesso, meu amigo Hélio. Marquinhos Maia ele tem uma empresa construtora. O Wildenberg respeita a sua colocação, mas o direito à água é fundamental, como é prevista com o direito da humanidade. Felipe Guerreiro, essa privatização vai prejudicar e muito a população. Maria Felício, lá do Rio de Janeiro, bom dia a vocês. Em Teresópolis, hoje em dia, existem vários tipos de aparelhos para analisar água. O senhor pode olhar na internet e eles entregam em casa. Isso é a Maria Felício. Você quer ver uma coisa? O pessoal fala privatização. Eu sou a favor de privatizações. Você tem que fazer uma coisa clara, aberta, e ver se realmente a privatização vai resolver. Eu já fui a favor da privatização da SEDAI. Sim. Sabe por quê? Eu vou explicar. Isso alguns anos atrás. Sim. Quando ela começou a ser privatizada, que veio Águas do Brasil, isso, aí virou um monte de água por aí, e a região dos lagos, por exemplo, começou a dar tudo errado. Sim. Aí eu fui estudar os processos, como viu de Teresópolis, sim, também, e eu falei, isso está tudo errado. Sim. Até porque o Tribunal de Contas, que sabe muito mais, sim, do que eu, lógico, né, condenou o processo. Sim. Então, eu posso falar isso porque, estudando o processo, eu sou a favor de privatizações. Agora, você tem que ver até onde ela vai ser boa. No caso da SEDAI em Teresópolis, não dá certo. Não, e uma coisa importante, né? O seu telespectador falou assim, o Estado tem que cuidar de saúde, educação e segurança. Veja bem, a SEDAI, ou a empresa pública estatal SEDAI, no caso dos municípios que ela atende, como ela atendia na capital do Rio de Janeiro, ela é uma grande empresa de saúde pública na questão da água, porque é como se ela estivesse vacinando diariamente milhões de pessoas com a qualidade da água. Porque onde você tem água entregue pela SEDAI, você não tem doença de veiculação hídrica. Isso é fato. Isso é comprovado. Apesar das alegações de alguns estudiosos, até aqui no outro debate que a gente fez parte, é imoral mentir acerca da qualidade da água. Porque se a qualidade da água da SEDAI, que a SEDAI fornece, no caso em Teresópolis, fosse ruim, os postos de saúde estariam lotados de crianças e de adultos com diarreia, com hepatite, entre outras, cólera. Então, veja, e essa outra telespectadora que falou, tem laboratórios de análise, veja bem, esses laboratórios fornecem kits de análise, né, para alguns componentes. A análise laboratorial que é feita pela SEDAI é uma análise que serve à Anvisa, né, os parâmetros federais que tem lá vários indicadores para serem analisados sobre a água que a gente fornece às pessoas. Tá, mas aí eu tenho uma pergunta, você não vai responder agora não, porque eu tenho que ir para o comercial, eu tenho que falar do Bora Lá. O Bora Lá fica ali em frente ao Correio da Várzea, ao lado da Original Drogaria. Bora Lá todos os dias, vem lá do interior, né? Os alimentos vêm lá do interior, hortifruti. Frutas e legumes lá do interior, aqui para a cidade. Bora Lá. Hoje no Bora Lá, laranja lima, R$ 4,99, abacaxi, R$ 5,99 a unidade, mamão formosa, R$ 6,99, maçã gala, R$ 7,99, batata miúda, R$ 1,99,
cebola miúda, R$ 2,99, brócolis americano, R$ 3,99 e o repolho roxo, R$ 6,99 o quilo. Bora lá em frente ao Correio da Várzea, ao lado da Original Drogaria, e a gente volta rapidinho. E a pergunta que eu vou fazer para o Ari é o seguinte: ele está falando da qualidade da água. Eu vejo, indo para o interior, caminhões da SEDAI. Aquela água tem qualidade? Mas aí você me responde daqui a pouco, depois do comercial.